A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Como vocês viram no título aí, eu vou falar hoje sobre arminianismo, calvinismo e evangelho. Apesar de eu não gostar de entrar nesses assuntos teológicos, porque essa não é o foco do meu canal. O meu canal tem duas ferramentas. Eu trabalho com duas ferramentas. Eu trabalho com Bíblia e Congregação Cristã no Brasil, rebatendo as heresias e os ensinos da Congregação Cristã no Brasil. Mas agora eu vou falar sobre essa questão, porque um de nossos irmãos, que eu tenho grande estima, ele fez um comentário essa semana que no arminianos ou a teologia arminiana não tem evangelho. Talvez dando a entender, porque está junto aí um pressuposto de que os calvinistas têm o evangelho. E eu sinto muito, não concordo com essa fala e eu vou deixar aqui a minha opinião. Nenhuma dessas vertentes tem o evangelho. Elas falam de evangelho, elas discutem evangelho, mas nenhuma delas é o evangelho. E de início, nós podemos afirmar que nenhuma dessas vertentes teológicas são inspiradas ou tem inspiração divina. Nem Armínio pode dizer, os arminianos podem dizer, Armínio foi inspirado por Deus. E nem os calvinistas podem dizer, Calvino estava inspirado por Deus. As escritas são inspiradas, portanto, são inerrantes, elas são partes da palavra. Portanto, elas são passíveis de erros e não pode ter um grau de importância igual ou superior ao evangelho ou à própria escritura sagrada. Por mais coerente que uma dessas vertentes teológicas possam dar as suas explicações sobre as escrituras sagradas, atribuir uma verdade salvadora a uma dessas vertentes teológicas ou salvação por meio delas, é um sequestro da verdade e um ultraje ao evangelho de Jesus Cristo que não precisa de nenhuma dessas explicações teológicas para operar a salvação na vida daquele que crê em Jesus. Ou seja, irmão, se eu pegar uma Bíblia agora e entregar na mão de alguém que nunca ouviu nenhuma dessas teologias e entregar e essa pessoa começar a ler e estudar, ela vai entender a doutrina calvinista? Ela vai entender a doutrina arminiana? Ou ela vai entender o evangelho de Jesus Cristo? Se eu entregar a Bíblia a uma pessoa dessas, no final da leitura ele vai se tornar adepto de alguma dessas teologias? Eu acredito que não. Por isso a gente pode dizer e afirmar: a salvação não precisa das explicações calvinistas e nem arminiana. A salvação se dá através do evangelho bíblico que consta nas escrituras sagradas. E aí você pode fazer a seguinte pergunta: mas qual é o evangelho bíblico que está nas escrituras sagradas? Pois bem, eu vou trazer alguns pontos do evangelho bíblico para você entender que o evangelho que está na Bíblia, ele é suficiente para gerar em você a salvação através da fé em Jesus Cristo. O evangelho bíblico nos revela que somos pecadores e que Jesus morreu por nossos pecados. Foi ressuscitado e apareceu a todos os discípulos no momento em que ele também é assunto aos céus. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 ao 5, e também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 9, fala da assunção de Jesus Cristo. No evangelho bíblico, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, ali você vai entender que a justiça de Deus se opera pela fé. No evangelho bíblico diz que nós somos salvos pela fé, e isso não vem das obras para que nenhum de nós nos gloriemos. Ele opera simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Isso está em Efésios, no capítulo 2, do versículo 8, 9 e versículo 10 também. O evangelho bíblico também nos revela que Deus amou o mundo sobremaneira, a ponto de enviar o teu Filho para morrer em nosso lugar, dando por presente a nós a salvação. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. O evangelho bíblico também nos revela que todo aquele que crê que Jesus Cristo é único e suficiente Salvador já passou da morte para a vida. Não entra em juízo, mas você já goza a vida eterna. Em João, capítulo 5, versículo 24. O evangelho bíblico também nos revela que através do Filho de Jesus, que deu a sua vida por nós, Deus nos fez agora filhos dele, filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e 13.
O evangelho bíblico também nos diz que nós devemos levar essa mensagem a todos quantos nós pudermos levar. Jesus mandou a gente levar o evangelho para todos. Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20. O evangelho bíblico também nos fala que Jesus só vai vir depois que o evangelho já tiver chegado a todo o mundo. Todos precisam conhecer. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 14. Portanto, irmão, esse é o evangelho bíblico e não todo. Eu trouxe aqui alguns elementos, algumas partes. A Bíblia tem o suficiente para a nossa salvação. Dentro das escrituras ali tem as boas novas que vai gerar em você a transformação segundo a sua fé que Deus ministra no seu coração. Essa é a verdade absoluta sobre a salvação. O que passar disso, irmão, são só explicações ou especulações teológicas. Irmãos, arminianismo, calvinismo e todos os outros ismos são apenas vertentes teológicas que tentam explicar como todas essas coisas que eu acabei de dizer funcionam. Mas essas explicações não são o evangelho e nem pode ter uma importância igual ou superior ao evangelho de Jesus. O nosso foco tem que estar naquilo que está registrado nas escrituras sagradas. É aquilo que está escrito ali, é aquilo que Jesus deixou, são as ordens que Jesus nos passou. O que passar disso, irmão, são apenas explicações, devem ser faladas ou discutidas, mas jamais causar divisão, muito menos separação entre o povo, porque quando isso acontece é porque você está dando mais importância às explicações teológicas do que à própria mensagem que Jesus nos deixou. As teologias, irmãos, todas elas, e em especial aqui arminianas e calvinistas, elas não passam de meros espectadores do evangelho. Elas assistem o evangelho do lado de fora e tentam dar explicações sobre aquilo o que eles estão vendo e aquilo que está acontecendo e operando no mundo. O evangelho está aí, solto, trabalhando, operando e transformando vidas e almas. E muita gente foi salva mesmo antes de Armínio e Calvino nascerem. Foram salvas porque o evangelho de Jesus Cristo nunca precisou das explicações de Calvino nem de Armínio para operar no coração das pessoas a salvação. E assim vai continuar sendo. Nós agradecemos o trabalho desses ilustres homens que deixaram um legado muito importante, explicações que em algum momento vai entrar a discussão para tentar entender um pouco mais sobre o evangelho. E nesse aspecto é sempre bem-vindo, mas jamais a gente pode dar mais importância a ponto de causar divisões ou extremismo por conta de defender uma vertente teológica. Quando isso acontece, é porque você está deixando o evangelho de lado, você está esquecendo das mensagens que Jesus Cristo nos deixou, porque discussões parecidas com essas já aconteceram na época de Paulo, e lá houve uma discussão na igreja de Coríntios, e ali foi dito, nem Paulo nem Apolo. Né? E o próprio apóstolo Paulo enfatizou, né, que não poderiam perder o foco na mensagem que Jesus nos deixou. Entenda uma coisa, irmão, esse vídeo aqui é direcionado a todos os ex-CCBs que frequentam o meu canal e que passam por aqui. Tome muito cuidado, porque fazer aquilo que é secundário se tornar primário, irmão, é exatamente o que aconteceu com a gente quando estávamos dentro da congregação Cristã no Brasil. A gente pegou aquilo que estava em segundo plano e transformou aquilo numa verdade absoluta. E o evangelho de verdade foi deixado de lado e a gente acabou se esquecendo dele. Deus nos resgatou disso. Não vamos cair novamente nessas coisas secundárias. Foco no evangelho, no que Jesus falou, no que está escrito na palavra de Deus. Como essas coisas acontecem, como elas serão operadas, isso pertence a Deus. Muito bom a gente tentar entender alguma coisa a mais, mas não faça dessas suas curiosidades para saber como essas coisas acontecem, elas tomarem o lugar da verdade absoluta do evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, a gente deve empregar mais o nosso tempo em pregar o evangelho do que como ele acontece, porque é o evangelho que vai operar e vai transformar a vida das pessoas. E para encerrar, irmãos, eu quero que vocês entendam, nem arminianos é seita ou heresia, nem Calvino tem seita ou contém heresias.
Por quê? A heresia só acontece naquilo que está em primeiro plano. É aquilo que fere o evangelho bíblico que eu acabei de mostrar. Aquilo que está em segundo plano são divergências teológicas, e nisso não opera nenhum tipo de heresia ou de seita. Como que é o batismo? Se é por aspersão ou se é por imersão? Aquele que fizer diferente é heresia. Não, irmão. Como que opera a predestinação, né? Se foi presciência ou se Deus já predestinou e decretou. Isso não é heresia, irmão. As heresias, elas funcionam quando elas afetam o evangelho bíblico. Esse evangelho que eu acabei de dizer aqui para vocês. Salvação mais obra, heresia. Bíblia não é palavra de Deus, é o que sai da minha boca, heresia, né? Tem um povo e uma vertente escolhida porque recebeu uma suposta revelação, heresia. As heresias, elas aparecem apenas quando ferem aquilo que é primário, aquilo que é o evangelho bíblico, ok? Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.